Seja bem-vindo. Mais uma vez é um privilégio poder trazer para você informações e assuntos que promovam do reino do Senhor na sua vida. E eu sou grato a Deus pela oportunidade. Nosso objetivo hoje é trazer mais uma profissão para que você te ajude no seu processo de interpretação daquilo que Deus quer que você faça da sua vida. Lembrando que a gente precisa cumprir propósito. E hoje nós vamos conversar com a pastora Iraci, que é psicóloga. E é um privilégio. Eu, antes de passar a palavra para ela, perguntei para ela qual que era o texto que movia a profissão. E o texto está em Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. E eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com outros colegas que precisam entender o que é a profissão, porque eu imagino que o jovem nessa fase aí dos 17, 16, como já passei por isso, a gente não sabe o que vai fazer e tem dúvidas sobre tudo. Então é importante encontrar alguém que já trilha o caminho na profissão e que fale sobre ela. Oi. Olá. Seja bem-vinda. Um privilégio falar com a irmã e falar sobre a sua profissão. Igualmente. Muito bom estar aqui e estou aí, disponível para as perguntas que quiserem fazer. Amém. Irmã, como que surgiu a psicologia na vida da irmã? Como que a irmã entendeu que essa era a sua profissão? É interessante que quando eu não sabia direito como que era, eu achava que era medicina, porque eu falava, eu quero cuidar da mente das pessoas. Olha só. E aí, como que vai cuidar da mente? Que é uma coisa abstrata. Sim. Né? Porque o médico, ele medica, ele faz exames, né? Pede exames para poder diagnosticar. E eu imaginava assim, eu quero tratar das pessoas que têm problema na cabeça. Mas eu não sabia definir, tanto que já faz um tempo isso, né? As informações eram bem menores, né? Sim. Hoje a gente tem informação de todos os lados, né? E aí, nessa ideia, eu até tentei fazer medicina, fiz o vestibular para medicina. Aí, quando eu vi o que era realmente medicina, eu falei, epa, não é isso que eu quero. Me trancar dentro de um hospital, cirurgias, não é para isso. Meu negócio é consultório, é uma coisa mais abstrata. E aí fui pesquisando. E nisso conheci colegas, né, na época que fazia cursinho, e elas tinham passado na faculdade de psicologia. Aí eu comecei a perguntar, questionar, e eu vi, falei, puxa vida, é isso aí que eu quero. E aí eu já me inscrevi, né, no vestibular e fiz a prova, passei, fiquei felicíssima por ter passado na primeira, e aí já comecei a fazer a psicologia. E fui me apaixonando cada vez mais. E interessante que, na época, o curso era integral. Era de manhã, das 7 da manhã até as 11 da manhã, e à noite era das 19 horas até as 22h30. E depois do segundo ano em diante, já tinha o estágio, que era à tarde. Então, era um período total. Estava imerso dentro da psicologia. Dentro da psicologia. E eu me lembro que quando a primeiro dia de aula, na hora da apresentação, uma das professoras perguntou, ela fez questão de perguntar, e era uma turma grande, 60 alunos, mas depois, quando nos formamos, diminuiu bastante. E eu me lembro que nesse dia ela perguntou para cada um, para levantar e colocar o porquê a psicologia e o que entendia da psicologia. Essa pergunta é boa. Exatamente. E eu me lembro que eu levantei, quando ela perguntou, Iraci, qual o seu projeto, o que é psicologia para você? Aí eu me levantei e falei para ela, psicologia para mim é o estudo da alma. Uau. Aí ela disse assim, fala mais um pouquinho disso. Aí eu falei, a alma, a sede das emoções, é algo abstrato. Aí passou para outro. E eu via que cada um que falava ali fazia assim conexão com aquilo que eu tinha falado, alguns, e outros estavam realmente perdidos, né? Mas foi muito interessante essa colocação que ela fez no início. Sim. E dali eu me apeguei a isso,
Psicologia é o estudo da alma, o estudo das emoções, dos sentimentos que estão guardados lá no interior, que ninguém vê, né? Que nem um aparelho de raio-x vê, né? Mas a gente sente. Eu falo que às vezes a gente tem uns cômodos trancados dentro das nossas emoções, do nosso coração, que é difícil de acessar, é difícil para nós acessarmos. Difícil, por exemplo, eu quero acessar em mim, eu não consigo. Eu fiz terapia durante um tempo e ela falou uma palavra que foi um gatilho para eu encontrar a resposta que eu procurava daquilo que era a minha dor. Então, ela me fez uma pergunta, na verdade. Então, tem esse tratar da alma que precisa, na verdade, cair por terra esse estigma de que... Porque é uma enfermidade como qualquer outra. Sim. A diferença é que você não toma remédio, você conversa. Sim. Você fala. Irmã, e aí a irmã fez a faculdade, como é que foi o mercado de trabalho? Como foi a entrada? A irmã já foi para o seu consultório ou foi trabalhar em outras... Tem uma trajetória. Uhum. E eu me lembro que um dos pré-requisitos precisava se fazer terapia. E aí eu falei, vamos lá, né? E quando eu dei início à terapia, eu lembro que a minha terapeuta falou assim, olha, o sucesso da profissão vai em torno de 8 anos. Eu falei, meu Deus, investi 5 anos estudando. Mais 8. Pagando, né? E agora 8 anos para mim começar a conquistar, né? Uhum. Mas vamos lá. E aí comecei a fazer terapia e nisso eu fui me descobrindo. E imediato, quando eu terminei o 5º ano, surgiu um projeto no Estado, na Secretaria de Educação, né? Da Secretaria Estadual de Educação, um projeto na área de saúde mental. E, na época, se eu não me engano, chamava CRAMPS. Uhum. E aí me chamaram, né, para poder fazer um estágio, uma experiência, enfim. E aí eu fui. E gostei. Era uma área para mim que eu interessei durante a época de estágio, eu me interessei, né, pela saúde mental. Fiz estágio na Santa Casa, na psiquiatria. É clínico isso? É clínico. Uhum. E aí depois essa proposta de trabalho era na educação especial. Nossa. E que era mexer com crianças especiais. O leque então é muito grande. Foi. E aí eu comecei avaliando crianças, né, para encaminhar para as APAES, Pestalozzi, enfim, as instituições, né. E nisso eu fiquei lá, acho que uns 3 anos. Aí trabalhei na Secretaria de Educação do Estado e de lá fui remanejada para a educação especial na deficiência visual, no Instituto Florivaldo Vargas. Trabalhei lá 3 anos também. E depois fui para Pestalozzi. Enfim, tive a oportunidade de conhecer várias instituições das portadores de necessidade especial. E me apaixonei. Né? Fiquei 11 anos no Estado trabalhando e nisso investindo, né, em cursos preparatórios, porque você sai da faculdade com todos os cursos. O que eu sei? Nada. Né? Cru, né? Exatamente. E aí fui fazendo curso de especialização, fiz um de 3 anos, né, que era o GEP, com o Dr. de Loreto, de São Paulo, que era criança... GEP era Grupo de Estudos da Psiquiatria, Psicologia, né, da Infância. E foi uma época assim, que eu tive um aprendizado fantástico, na prática mesmo. Esse próprio grupo, esse curso, nos dava respaldo para atendimento, né? E nisso fui adquirindo experiência. Aí eu abri o consultório. Eu e mais 2 colegas. Então não foi cru, né? Não. Eu conheço algumas pessoas que saíram da faculdade direto para o consultório. E aí a pergunta que eu me faço sempre é: com que bagagem você vai poder tratar alguém se você não conheceu ninguém?
né? Não lidou com nada. Então é importante a irmã falar sobre isso, porque nós, enquanto jovens, a gente é muito imediatista. Sim. A senhora sabe disso muito melhor do que eu. Então, vou falar para a irmã o que eu queria. Eu entrei na faculdade com 19. Eu sou contador. E aí, no meu caderno, eu usei um caderno pro curso inteiro, porque eu não gosto de escrever. No meu caderno eu escrevi uma frase lá assim, com 25 anos, que era o meu escritório montado, meu carro novo. Escrevi o que eu queria. E a vida aconteceu totalmente ao contrário. Mas aprove o Senhor o contrário. E eu entendo, tá tudo certo. Mas há uma necessidade imediata nossa, né, de expectativa. A gente cria uma expectativa sobre algo. Então, e aí é interessante a irmã falar sobre essa trajetória, porque também fala sobre os leques de atuação. Hoje, por exemplo, fala muito sobre transtorno, né? Sim, sim. Tem transtorno de um monte de coisa, de tudo. Esses dias eu li um que eu fiquei... Ontem mesmo apareceu no Fantástico. Transtorno de identidade. Mas já é antigo, mas está... tá. Então, eu ia falar sobre esse mesmo. Transtorno dissociativo, acho que é esse o nome, dissociativo de identidade. A menina tem 18 identidades. E eu falei, como? Numa hora ela responde com o nome, na outra com outro, na outra com outro. Até voz, né? Muda. A voz muda, é impressionante isso. Então, para você que busca uma profissão e que você tem no seu... Acho que é em si, muito mais desejo de ajudar o outro, né? Sim. É muito doação. Sim. Né? Me corrija se eu estiver errado. Você lida com as emoções do outro, tem técnica, tem conhecimento, mas tem empatia, tem cuidado, tem zelo. E aí, irmã, eu queria que a irmã falasse um pouco sobre essas descobertas ao longo do caminho, até chegar no consultório. Como elas te prepararam? Como é que a irmã visualiza isso? Olha, uma das coisas, se fosse para dar um conselho para você que pensa em fazer psicologia, não imagina assim, que você vai sair do curso já empregado. Primeira coisa, autoconfiança. Por isso se exige fazer terapia durante a faculdade. Segunda coisa, os estágios são muito importantes. Porque nos estágios, como você mesmo falou, ele é um leque. Eu tive estágio de organizacional, eu tive que era com RH, tive estágio em presídio, tive estágio na PAI, tive estágio na Santa Casa, tive estágio de aplicação de testes, que é a psicometria, tive estágio de psicomotricidade, e com isso tudo a gente foi aprendendo e se identificando, o que mais me interessava. Vai formando, né? Isso. Eu me lembro que no estágio de 6 meses da psicologia educacional, eu fiz no colégio Nossa Senhora Auxiliadora. Então, foi um período onde eu aprendi muito ali. E eu me identifiquei, tanto que depois, mais tarde, eu fiz uma pós em psicopedagogia. Legal. De identificar as dificuldades da criança, do aluno, né? E porque às vezes acha, porque tá preguiçoso, não quer aprender. Aí entra né? Dislexia, aí entra tudo isso. E depois desses estágios, eu pude ver o que eu gostaria realmente de me aprimorar, aperfeiçoar naquilo ali, né? E aí fui buscando. Tanto que depois, bem mais tarde, já com a experiência de consultório, aí eu tive que sair do estado, né, onde eu trabalhava, e me dedicar somente para o consultório. E teve uma época que eu trabalhei num corpo clínico, de uma clínica grande, que tinha vários médicos, vários profissionais. Ali também eu tive muita experiência, né? Então, foi assim, um aprendizado de tudo aquilo que eu busquei, juntou nesse conhecimento e trocas de experiências com outros profissionais, porque hoje a gente tem essa parceria, tanto com os psiquiatras, neurologistas, né? Neuropsicólogo, né? Que às vezes as pessoas confundem muito o neuropsicólogo com o psicólogo, né? O neuro é uma especialidade, né, da psicologia,
para ele fazer avaliações, né? Ele avalia a criança, a pessoa, né? Numa média de 5 sessões, dá uma devolutiva depois, para depois encaminhar para o tratamento. Sim, ele não trata, ele descobre... Entendi. E nós, enquanto psicólogo, psicopedagogo, nós tratamos o problema, né? Então, o dislexo, o autista, né? Vem tudo já com o diagnóstico fechado de um neuro, né? Um neuropediatra, um neurologista, um neuropsicólogo, às vezes um psiquiatra, né? Um cardiologista também. Às vezes é conjunto. Isso. E hoje a gente tem essa parceria, né? Paciente que está sendo acompanhado na terapia com outros profissionais. Por isso essa troca, essa informação é muito importante, esse conhecimento, esse leque. Então, se você me falar assim, olha, vai ter um congresso de dislexia em tal lugar. Se eu conseguir organizar minha agenda, estou indo, né? Então, tudo que volta para essa abordagem da terapia cognitiva comportamental, né, que é a linha que eu trabalho, também me interessa, inclusive agora, se eu não me engano, dia 15 e 16 de setembro vai ter aqui em Campo Grande, né, sobre a terapia, relacionamento, da terapia cognitivo comportamental. Legal. Então, a gente, tudo que tem sobre esses assuntos, a gente está se inteirando, né? Que joia. Eu fui convidado a participar de um seminário de depressão e ansiedade. Vai acontecer em outubro. Eu vou entrevistar, eu vou receber aqui o psiquiatra que vai falar sobre isso lá nesse congresso. Ótimo. É um seminário. Vai ser, eu quero ir assistir. Vamos ver se eu consigo. É ótimo. E pra gente encerrar, eu queria que a senhora, assim como na sua profissão, na minha, a educação é continuada. Tem que estudar o tempo inteiro, a gente não para nunca. Sim. Então, se você está pensando em fazer para não estudar, não é ideal. Não existe nenhuma profissão que você vai parar de estudar. Exato. Qualquer uma você vai ter que estudar, continuar buscando. Então, queria que a senhora desse um recado para esse jovem, essa jovem que está com dificuldade de definir. O que a senhora falou é fantástico. Sim. Eu queria cuidar da mente, não sabia como, mas para que, de certa forma, a gente consiga ajudá-los para abrir a mente para o entendimento. Sim. É muito interessante, primeira coisa, a gente identificar, saber o que a gente quer. Aí, a partir disso, saber qual a minha disponibilidade de ouvir o outro. Porque eu me lembro que no tempo de faculdade tinha colegas que falavam, eu não vou, eu estou fazendo curso, mas para mim educar meus filhos, eu não vou atender ninguém, não quero saber do problema de ninguém. Então, é uma disponibilidade, é uma renúncia, é algo assim que você tem que ser apaixonada mesmo, né? E tem muita ética, muito sigilo. É uma coisa assim fantástica quando você veste a camisa mesmo e identifica com aquilo. Aí vai. Uma das coisas que me fez e faz, né, como o Tiago acabou de falar aí, da questão de estar buscando, renovando, atualizando sempre. Em 2018, eu quis enfrentar uma outra faculdade. Aí eu falei, que faculdade que eu vou fazer para me complementar, para completar a psicologia? Aí já disse que a psicologia o ser humano é corpo, alma e espírito. Eu falei, por que não buscar o lado espiritual? E a gente tem visto que a psicologia tem contribuído muito com essa questão espiritual, tem andado muito juntos. Eu me lembro uma vez, meu pastor me deu um livro cujo nome do livro era Freud versus Deus, uma coisa assim. Fantástico livro. Então, aquilo ali eu fui associando a importância de conhecer o lado espiritual, porque a fé cura. Sim. Né? E aí eu resolvi fazer o seminário, né? O seminário Batista. Fiz 3 anos ali, cursei, e aquilo me acrescentou. Tantas pessoas perguntavam, mas você vai fazer teologia para quê? Vai abrir uma igreja? Não, meu amado, é apenas para complementar o meu conhecimento ali das pessoas, porque todas as pessoas têm essa tríade, corpo, alma e espírito, né?
E muitas vezes nós precisamos identificar o que é do corpo físico, o que é dessa alma, sentimento, e o que é espiritual. Claro. E aí, nisso, eu fui tendo discernimento e a coisa foi acontecendo, foi, assim, fantástico. Eu falo, foi uma das escolhas, né, recente, digamos assim, que aí veio a pandemia, eu acabei terminando o curso em 2020, mas valeu a pena. Foi algo, assim, que me acrescentou muito. E continua aí. O que surge de interesse, a gente tem que buscar mesmo. O importante é você se identificar, se ver uma pessoa disposta a ouvir o outro, né? E se dedicar àquilo ali. E ter maturidade emocional. É muito importante. Amém. Que bom. Teologia abre um leque. Abre. Quando você lê o texto, sem entender o contexto histórico, contexto geográfico, as diferenças de linguagem, o que cada palavra significa, 2, 3, 4 significados, aí você lê um versículo que é pequenininho e ele tem um significado imenso. Então, assim, é muito, muito legal isso. Eu espero ter contribuído, que a gente tenha contribuído mais um pouco com você, com a sua vida. Te convido a se inscrever no nosso canal, curtir, compartilhar. Esse conteúdo, por exemplo, manda para outro amigo seu que está nessa fase aí de entender a profissão. Ou se você já tem profissão e está buscando complementar e trocar, a psicologia é uma opção. E nós queremos ser canal para informação, para esclarecimento, mas principalmente para que o reino do Senhor seja estabelecido na sua vida. Floresça onde o Senhor te plantou. Não fuja daquilo que Ele chamou. Deus te abençoe. Até mais. Amém.